Agora, para falar sobre o trabalho do Serene na recuperação de dependentes químicos aqui em Blumenau, um assunto que começa a ser mais evidenciado a partir de agora, né? Após a divulgação pela Polícia Civil ontem de que a droga estava no meio daquele ataque à creche aqui em Blumenau. O Elcídio Schlitter, secretário-geral do Serene, está com a gente para falar aqui conosco sobre esse importante assunto. Elcídio, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, também a todos os ouvintes da Itaberá. Um prazer, uma alegria poder estar aqui. E obrigado, Jorge, também pelo convite e também nesse momento de, assim, oportuno, né, em que todos têm esse assunto, né, esse ocorrido então nas mentes, muito fresco, é tão recente, né, e assim como bem falasse, a questão das drogas, né, estava ou está inserida também nesse contexto, né, então por isso da importância, né, de termos um Serene aqui na cidade de Blumenau e também na região, para também tratar e para cuidar e dar a oportunidade para que essas pessoas então tenham a prevenção, né, quanto ao uso, mas também o seu tratamento. Qual é a estrutura que o Serene tem aqui em Blumenau, né? A capacidade de atendimento e de que forma vocês fazem esse atendimento? Nós estamos em Blumenau, né? O Serene foi fundado, né, então aqui em Blumenau no dia 4 de maio de 1989. Então agora mês que vem nós estamos aí completando 34 anos, né, de Serene. Então nós temos aí uma estrutura, né, para atender 89 pessoas. Dentro desses, então, nós temos 12 adolescentes, né, e que de 12 então, aos 17 anos, né, e 11 meses, né, e 29 dias, né, e nós temos, então, uma equipe multiprofissional, né, e especializada, né, para esse atendimento, tanto para pessoas dependentes do álcool como também das drogas, né? O Serene iniciou com atendimento somente ao álcool, mas logo depois de 2, 3 anos, então a droga também, nós nos especializamos e também atendemos também os dependentes das drogas. Mas mais do que isso, o muito de grande valor também, Jorge, é a questão da prevenção, tá? E nós atuamos e nós trabalhamos muito na questão da prevenção. Então, só para ter uma ideia, para ter um número, no ano passado nós atendemos 71 mil pessoas, né, com a questão da prevenção e aos riscos do uso das drogas e também do álcool. E a maioria desse nosso público, desses 71 mil pessoas, são de crianças e adolescentes, porque nós atendemos então as escolas, né, e que é o público então que é a hora então de estarmos fazendo essa prevenção, então esse atendimento. E essa é a nossa equipe, essa nossa estrutura, né, para essas 89 pessoas aqui em Blumenau, já em todos os Serenes, aqui nós temos unidades em Santa Catarina, mas também temos uma no Paraná, nós temos 280 leitos, 280 vagas, tá? E isso então é bem relevante, e em todas elas tem profissionais especializados, por exemplo, como monitores, nós temos aí educadores físicos, nós temos psicólogos, nós temos enfermeiros, nós temos também médico, nós temos assistente social, e temos toda a estrutura também administrativa e financeira, né, e também de monitoria e de monitoramento. Então é uma equipe bem completa, então o Serene ele é caracterizado por ter uma equipe grande, forte, né, e estruturada então para receber. Ou seja, nós somos muito técnicos, né, e trabalhamos muito também com a ciência, né, que é nosso parceiro aí também nessa questão do acolhimento, né, que é o tratamento então a essas pessoas. Elcido, ontem na entrevista coletiva da Polícia Civil, daqui a pouco a gente vai trazer, né, os delegados falando aqui nesse depoimento que eles deram ontem, explicando tudo como é que aconteceu, mas eles falaram que a mãe, no depoimento dela, né, ela comentou que o filho era uma criança perfeita, um adolescente tranquilo, e se encaminhava para ser um adulto tranquilo também, até conhecer as drogas, né? Depois que ele se tornou um viciado em cocaína, e ele disse à polícia que, além do vício, ele comercializava a droga também. Depois que ele ficou viciado em cocaína, ele rapidamente começou a ter alucinações, se sentia perseguido e tal. Essa é uma situação comum em quem acaba ingressando
e se viciando nessa droga, Eucídio? As Sim. alucinações acontecem, a pessoa pode sair fora de si, ela pode ter esses surtos, como foi o caso? Sim, exatamente, Jorge, né? Esses são sintomas, né, e diagnósticos, né, de pessoas que fazem a questão do uso da cocaína e a ação da cocaína ela é muito forte e também imediata, né? E é uma droga, fala-se muito, e muitos últimos 15 anos se fala muito na questão do crack, né? Que sim, que é um problema, né, com uma ação até mais imediata no corpo da pessoa, né, no seu efeito, né? Mas só que a cocaína, ela continua sendo algo muito forte e disponível, e assim, Jorge, olha como os números fecham, né? Com isso que você traz dessa situação, no sábado, inclusive, ainda nós apresentamos esses números então para a nossa Assembleia, e no ano passado, das pessoas que nós atendemos dentro do Serene, 34% das pessoas e são dependentes da cocaína. Né? E a cocaína, há anos atrás, ela tinha um índice de 12% na média. Né? E no ano passado ela aumentou consideravelmente, chegando a 34%. Ou seja, de cada 10 pessoas que entraram no Serene no ano passado, né, daí 3 pessoas, quase 4 pessoas são dependentes, né, viciadas então na cocaína, né? E a cocaína é uma droga, o uso dela nós chamamos de forma sutil, né? Porque é um pó, né? E que você faz então o consumo dela, o uso dela em qualquer canto. Né, você carrega ela no seu bolso, onde você quiser, né, você vai num banheiro e você faz o uso dela, ela não deixa cheiro, ela não deixa fumaça, ela não é injetável, ou seja, não há nenhuma manipulação, então o uso dela ela é muito fácil. Tá? E um dos sintomas, de fato, é isso que você fala, né, de ter alucinações e conjugado, né, a pessoas esquizofrênicas, que é também um diagnóstico que foi trazido já, né, Sim. pela própria polícia e a mídia, né, de forma geral, conjugado a isso, entende-se, né, que levou então a esse fato desastroso aí que esse rapaz então cometeu aí há 2 semanas atrás. Agora, há uma dificuldade muito grande das famílias que passam por esse tipo de situação, de ter algum ente ali envolvido com a drogadição, com o álcool também, né? É a questão de convencê-lo a fazer um tratamento. Né? Essa pessoa específica que nós estamos falando aqui, ele resolveu fazer um tratamento depois de dar 3 golpes de faca num padrasto. Ele ficou um tempo fazendo um tratamento, não foi divulgado onde nem como, mas voltou e acabou retornando às drogas. Parece que o tratamento não funcionou. Exatamente, ou talvez o diagnóstico não foi correto, né, na época, ou a família não teve condições, ou isso foi talvez foi acobertado, né, toda essa situação, mas assim, de fato, a nossa modalidade de atendimento como Serene, ela é de forma voluntária. Né? Ou seja, nós estamos de portas abertas, né, para a pessoa que quer uma mudança de vida, que quer se tratar. Mas eu também sempre digo, Jorge, de que assim, eu não tenho esse percentual, nós não conseguimos ter esse percentual, mas eu diria assim que mais da metade não vem com o coração todo aberto para o Serene, dizer, não, né, me bater no peito e dizer assim, não, eu quero um tratamento. Né? São raros os casos. São raros os casos, é a minoria, tá? Porque por muitas vezes ela está pressionada, né, pela própria família ou até pela própria polícia, né, que está em busca dele, ou do traficante, ou dos seus colegas usuários, e por muitas vezes ela encontra nesses espaços, né, um caminho, uma saída para dar uma aliviada. Então eu não nego de que temos muitas pessoas que nós acolhemos que nessas situações, né, que vêm para o Serene para dar um tempo para ver se a coisa dá uma amenizada lá fora, tá? Mas, Jorge, o que eu queria também destacar é que se a pessoa vem com esse intuito, com essa intenção, né, de dar um tempo,
ela estando dentro do Serene, ela tem uma grande oportunidade de fazer, de fato, um tratamento e querer a mudança de vida. Então, nós trabalhamos, nós incentivamos, nós motivamos e temos técnicas para que a pessoa se conscientize de que ela, de fato, precise. Então, mesmo que ela veio, talvez, para passar um tempo de férias dentro do Serene, para dar um tempo, mas ali ela consegue ter um despertamento e perceber a gravidade de que ela é uma pessoa doente, de que ela precisa de fato de um tratamento, né? E isso seja então ocorra e seja aflorado dentro do próprio Serene. E temos muitos casos assim, né? Até ouvimos um testemunho na semana passada, uma pessoa que está agora há 12 anos em abstinência, e ele disse isso: não, eu fui para o Serene porque a situação aqui fora estava muito feia. Né? E porque a minha mãe disse, lá em casa você não entra mais se você não fizer, ou não buscar uma ajuda, né? E quando ele chegou lá, ele viu a situação e percebendo, aceitou nosso modelo de atendimento, e com isso despertou. Hoje ele está 12 anos em abstinência e trabalha numa empresa, é útil, é pai, é marido, né? Então é um exemplo de família estruturada. Então, assim, aí entra naquilo que você falou, Jorge, né? De trazer essas pessoas, de ter dado mais uma oportunidade para esse rapaz, né? Mas aí nós temos que criar uma rede muito grande de ajuda e de apoio, né? Não é só o Serene, não é só o município, não é só a igreja, ou não é só a família, mas todos esses precisam ter falar a mesma linguagem e criar uma rede de apoio para que essa pessoa então seja assistida. Isso é muito importante. Olha, e como eu falei, né, cada vez mais vai se começar a falar sobre a necessidade de tratamento depois desse acontecimento. E essas unidades que trabalham com esse tipo de tratamento, elas têm muitas dificuldades, né, em recursos principalmente, né, porque para fazer um tratamento e para que seja um tratamento eficaz, é necessário ter toda uma estrutura ali, como a do Serene, por exemplo, né? Mas não são todas as unidades que conseguem ter ou manter uma estrutura como essa. Então precisa de quê? Precisa de dinheiro, precisa de recursos. Ontem, na Assembleia Legislativa, foi discutida a regulamentação de um fundo estadual voltado às comunidades terapêuticas através da Frente Parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas da Assembleia Legislativa. Essa frente parlamentar é coordenada pelo blumenauense deputado Marcos da Rosa, do União Brasil, que fala aqui. Hoje tenho a alegria de compartilhar com todos vocês o lançamento que fizemos na Assembleia Legislativa da Frente Parlamentar de Apoio às Comunidades Terapêuticas. Essas que são entidades do terceiro setor, também conhecidas como organizações não governamentais, que trabalham na recuperação, na ressocialização de dependentes químicos, de pessoas que em algum momento se envolveram com as drogas. E eu estou muito feliz e quero agradecer todas as pessoas que participaram desse momento tão especial. Tivemos a participação de várias autoridades e várias entidades, por exemplo, o presidente da FECOTESC, o Vânio de Oliveira, que a FECOTESC, que é a Federação de Comunidades Terapêuticas de Santa Catarina. Também tivemos lá o presidente do CONEM, que é o Conselho Estadual de Entorpecentes, o Dr. Fernando Henrique da Silveira, e muitos outros representantes de várias entidades, principalmente os presidentes de comunidades terapêuticas de todo o estado. Foi, portanto, uma reunião muito prestigiada e todos com o desejo, com a intenção de dar a sua opinião, dar a sua sugestão, fazer o seu encaminhamento para que as comunidades terapêuticas tenham cada vez mais condições de atuarem aqui no nosso estado. Esse o deputado Marcos da Rosa, que vai ser o coordenador, o que é o coordenador desta Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas. Qual é o tamanho da importância da nossa Assembleia Legislativa ter uma frente parlamentar, ter um grupo de deputados atuando nesse sentido e buscando recursos para que essas entidades
tenham condições de fazer um tratamento adequado com essas pessoas dependentes. Ela é de extrema importância, Jorge, e também a todos os ouvintes da Itaberá, porque, só trazendo um pouco do contexto, há aproximadamente 10 a 12 anos, eu não tenho a data exata, mas a própria Assembleia Legislativa, ela criou, né, o programa Reviver em todo o estado de Santa Catarina, onde que ali buscou-se, né, um fundo, né, um recurso para que vagas pudessem serem financiadas, ou seja, compradas junto às comunidades terapêuticas. Isso foi um avanço e esse programa ele existe até hoje, né? Na época ele começou dentro da FAPESC, né, um órgão, uma fundação do Estado, e depois disso, já há 6, 7 anos atrás, esse programa, esse atendimento, ele migrou para a Secretaria Estadual então, da Saúde, onde então permanece até hoje. O Serene tem 10 vagas então conveniadas, né, financiadas junto ao governo do Estado de Santa Catarina, e para nós ela é muito importante, né? O valor que nós recebemos, né, você fala da questão da sustentabilidade, tanto do governo estadual, federal e também do municipal, onde nós temos convênio, os recursos que nós recebemos, eles são, né, arredondando, são 50% do nosso custo. Então, por exemplo, o custo do Serene é de R$ 2.380 por mês de ter uma pessoa dentro do Serene para dar toda a estrutura para ele. Ou seja, ele não gasta, ele não precisa mais nada para se manter, e além disso ele tem toda a equipe à disposição. Os convênios, né, aos quais eu me refiro, na média, eles nos repassam R$ 1.100, ou seja, estamos falando da metade. Por isso também de que a nossa gratuidade oferecida então, às pessoas ela é de 57%. Né, são números que nós fechamos. E dentro disso, a Alesc ela tem, né, apoiado, né, esse grupo de deputados já anteriores, e agora o deputado Marcos da Rosa é a primeira gestão dele agora, né, e ele quer dar uma continuidade e ele vem com esse intuito de apoio às comunidades terapêuticas. Por quê? Porque nós temos muitas comunidades terapêuticas no estado de Santa Catarina, de diversos tamanhos e de diversas estruturas. Tá? E assim, não são palavras nossas, são palavras dos próprios deputados e do Conselho Estadual. O Serene, infelizmente, criou nesses 34 anos uma estrutura física bem parruda, né, e bem profissional. Né? E assim, palavras deles, novamente, nós somos referência no estado de Santa Catarina e até no sul do Brasil. E o intuito também desse projeto, dessa frente parlamentar, é que possa dar apoio para aquelas comunidades terapêuticas, né, onde o Serene também é uma comunidade terapêutica, para que eles possam ter uma estrutura, onde que eles também possam se profissionalizar, onde que eles possam, no mínimo, saber redigir, por exemplo, uma ata, né, fazer reuniões, reunir equipe, capacitar as equipes. Nós estamos falando de coisas bem básicas e bem importantes. Né? Então, por isso, essa criação dessa frente parlamentar, a nossa avaliação ela é muito positiva, né? Ela vem agregar e ela vem qualificar, então, os atendimentos aos dependentes químicos no estado de Santa Catarina. Né? Então, parabéns, né, ao deputado, né, e também deixar sempre registrado, Jorge, de que o Serene ele sempre foi e sempre será apartidário. Né? Então, assim, nós não defendemos um partido político ou um nome, né, uma representação política, né, mas nós defendemos e nós queremos o apoio de quem apoia a questão da dependência química. Então, indiferente para nós de que partido político que é, mas sendo amigo e sendo apoiador do nosso trabalho, nós também damos nosso retorno, não com levantar ou fazer uma campanha política, não vamos fazer isso, não fizemos, né? Mas só que é bem-vindo, né? Então, essa iniciativa desse deputado para que então as comunidades terapêuticas possam ter mais estrutura e também qualificação para as pessoas. É isso aí. E melhorando a estrutura dessas unidades também, né? A gente acredita que podemos avançar na recuperação de dependentes químicos, que é o resultado final que todos desejam. Eucídio, a gente tem tanta coisa para falar, mas o tempo voa. Muita. A gente vai voltar a falar aqui sobre o trabalho do Serene, né? Sobre toda essa importância que é da gente ter unidades que fazem esse tipo de trabalho, não só em Blumenau, mas em todo o estado de Santa Catarina. Muito obrigado pela tua participação hoje.
Jorge, muito obrigado aí pela oportunidade, tá? E estamos sempre à disposição, tá? É só nos fazer o convite, a gente tem agenda, estamos aí porque o debate é grande, tá? A problemática é grande. Então, muito obrigado aí a todos os ouvintes da Itaberá. Muito obrigado para você, Eucídio Schlitter. Oh, meu Deus, saiu. Eucídio Schlitter, secretário-geral do Serene, conversou aqui com a gente um pouco sobre drogadição e o trabalho do Serene.